então nós estamos com o nosso tema, o cristão, diante do quarto mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Aí está diante de você. Já vimos o primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos. Agora vamos estudar o quarto mandamento. Este quarto mandamento nós vamos estudá-lo em 2 momentos, hoje e na próxima sexta, porque o conteúdo é muito grande do assunto e, obviamente, naturalmente, que eu fiz um resumo bem resumido mesmo, do conteúdo dos 10 mandamentos. Inclusive, eu quero aproveitar o momento para mandar uma saudação especial para vários irmãos que me informaram que estão acompanhando esse estudo pela internet. Deus abençoe aos nossos irmãos que estão acompanhando o estudo dos 10 mandamentos pela internet e que são de outras congregações. Deus abençoe, parabéns pela iniciativa. Amados irmãos, no quarto mandamento, nós temos o seguinte preceito da parte do Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E logo em seguida, o Senhor diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então o homem judeu tinha 6 dias para trabalhar. Mas no 7º dia, o Senhor diz: é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Então, no 7º dia, todo mundo tinha que parar literalmente todas as suas atividades, seja em casa, fosse no trabalho. Até os animais foram proibidos pelo Senhor de trabalhar. Eles não podiam trabalhar, de forma que o judeu radical da época de Moisés e dos séculos seguintes, quando chegava o dia de sábado, nem do curral ele tirava seus animais. Ele deixava o animal o dia de sábado todinho preso, só libertavam, só soltavam no outro dia, no horário pré-determinado, não é? O sábado começava no pôr do sol e ia até o outro pôr do sol. Era um dia de 24 horas. Eles ficavam ali totalmente parados, os animais retidos. E as pessoas, então, serviam ao Senhor. Era um dia dedicado para o judeu, para servir ao Senhor. No verso seguinte, o Senhor diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui, Deus apresenta a razão. No primeiro verso, nós vemos, no verso 8, nós vemos Deus instituindo o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. No versos seguintes, que são os versos 9 e 10, o Senhor diz, ou dá a justificativa, a diretriz, como eles deveriam lembrar-se do dia do sábado. Ele diz que no verso 9 e 10, que as pessoas podiam trabalhar até o 6º dia, fazer tudo o que devia fazer, mas no sábado não. Então aqui no verso 9 e 10, estão as diretrizes de Deus para os judeus da época de Moisés em relação ao sábado, limitando o tempo. 6 dias vocês trabalham para vocês, no 7º dia vocês param, geral, totalmente, param e ficam em casa, sem fazer absolutamente nenhum esforço físico. Não pode fazer. Isso depois,
rabinos de Israel vão até criar alguns complementos a esse mandamento. Então vai se estabelecer, por exemplo, o caminho, a jornada de um sábado. A jornada de um sábado. A Bíblia vai mencionar essa jornada de um sábado, ou o caminho, a distância do dia de um sábado, que era cerca de 1 quilômetro. Então o judeu, ele não podia, isso não foi Deus que estabeleceu, esses detalhes, isso foram os rabinos de Israel, que com o passar do tempo foram acrescentando novas ideias sobre o quarto mandamento. Então ficou estabelecido, dentre várias coisas, que um judeu no dia do sábado não podia andar mais do que 1 quilômetro. Se passasse de 1 quilômetro, 1000 metros, ele estava transgredindo o sábado, não podia andar. Depois também foi determinado que a dona de casa não podia cozinhar no sábado. Ela tinha que preparar toda a comida na véspera e no dia do sábado apenas esquentava a comida, certo? E assim muitas outras leis, entre aspas, foram acrescentadas em relação ao sábado. Mas nós vamos ver, irmãos, em nosso estudo, que essa não foi, ou essas não foram as ideias originais que o Senhor Deus teve em relação ao quarto mandamento, em relação ao sábado. Não foi essa. Isso aqui foi um mandamento estabelecido pelo Senhor, um mandamento, inclusive, dentro da lei cerimonial, daquilo que estava ligado ao culto, porque quando os judeus paravam suas atividades, trabalho, doméstico, etc. e tal, eles então iniciavam as atividades espirituais, as atividades ligadas, relacionadas ao culto a Deus. Então Deus disse para eles: 7º dia vocês guardam, santificam, ninguém faz nada no 7º dia, no campo material, no campo humano, mas no campo espiritual tinha muito trabalho. Por quê? Porque o povo tinha que ir para o templo, enquanto o templo existiu. Depois, quando o templo não existia mais, o povo ia para as sinagogas, e até mesmo em casa, ou na casa dos vizinhos, eles iam, se juntavam para adorar a Deus. E o culto não deixa de ter um caráter de trabalho, de atividade, só que no campo espiritual. No campo espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, os judeus dos dias de Moisés paravam o trabalho secular no 7º dia, trabalhavam até o 6º dia, no 7º dia paravam o trabalho secular, mas iniciava o trabalho espiritual. De toda forma, a ideia era trabalhar. Havia um esforço, se não muito físico, mas mental, porque nós cultuamos a Deus com o corpo, mas também cultuamos a Deus com a mente, com o nosso entendimento. E não é isso que Paulo vai recomendar lá aos Romanos, no capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. Racional vem de razão, vem de mente, vem de intelecto. Então você sai de sua casa, vem para o culto, e todo cristão assim procede, mas você sabe mentalmente o que vai acontecer no culto e o que você deve, como um cultuador de Deus, fazer. Você está entendendo isso aí, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, muito bem, aqui seria uma introdução. Vamos prosseguir com nossa reflexão. A título de informação, os termos ou palavras sábado e 7º não derivam da mesma palavra. Esses termos têm suas origens diferentes. Sábado é uma palavra que tem o sentido de descanso. De descanso. Então, na contagem dos dias da semana, o sábado caiu no 7º dia. Mas os termos sábado e 7º, eles não derivam da mesma raiz, eles não têm a mesma origem.
O termo hebraico para sábado é Shabat. Shabat, isso é hebraico, que significa intervalo ou pausa do trabalho. Então, os judeus trabalhavam do primeiro ao sexto dia da semana. Quando chegava o pôr do sol do sexto dia, então eles davam uma pausa no trabalho. Eles então entravam no Shabat, que era o descanso. Este é o sentido da palavra sábado, no seu original hebraico. Eles entravam no descanso. Mas enquanto eles entravam num descanso físico, ao mesmo tempo, entravam numa atividade espiritual. Não haveria esforço físico da parte dos judeus, porque estava proibido por Deus no dia do sábado. Mas em contrapartida, iniciava-se um novo trabalho com um aspecto diferente. Estou enfatizando para que isso fique bem fixado na mente dos irmãos. Então, iniciava-se uma nova atividade, desta feita, no dia de sábado, no sétimo dia, uma atividade espiritual, onde Deus passava a ser o centro de todas as atenções daquela nação, daquele povo, que era o povo de Israel. Amém, amados irmãos? Então, a palavra Shabá, ela vem de repouso, tem esse sentido. Deixar de esforçar-se, descanso. Para o judeu, essa era a ideia. Ou seja, Deus transmitiu essa ideia para o povo dele, para os servos dele. Vocês vão descansar no dia do sábado das atividades seculares, mas ao mesmo tempo vocês vão trabalhar no campo espiritual. Vocês vão me adorar, vocês vão cantar hinos de louvores ao meu nome, vocês vão meditar na minha palavra, vocês vão se apresentar diante de mim para prestar-me um culto. Essa era a ideia. Então, aqueles que hoje advogam a necessidade ou a obrigação do crente ter que guardar o sábado, eles não tiveram ou não têm essa compreensão. A compreensão de que o sábado não deixa de ter um caráter também de trabalho, não deixa de ter um caráter de atividade, só que no campo espiritual. No campo espiritual. Não para o homem servir a si mesmo, como ele faz enquanto trabalha, porque nós trabalhamos para servir a nós mesmos. Servir adquirindo nosso alimento, nossa veste, isto e aquilo mais. No sábado, ou seja, no sétimo dia, os judeus paravam para servir a Deus, servir ao Senhor. Amém. Vamos adiante. No início da era patriarcal, essa informação é muito importante para os senhores e para as senhoras, e para aqueles que nos acompanham na internet. No início da era patriarcal, o sétimo dia da semana era chamado de sábado, e apenas esse dia tinha um nome. É interessante essa informação. Na Bíblia você não vai encontrar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você não vai encontrar esses nomes. Nem mesmo no Novo Testamento. Nem mesmo no Novo Testamento. No Novo Testamento vai aparecer o primeiro dia da semana, marcando o dia que Jesus ressuscitou, que para os cristãos passou a ser um dia especial, porque foi numa manhã de domingo que o Senhor Jesus ressuscitou, não é? Mas no início da era patriarcal, na era patriarcal, no início, e a era patriarcal, ela vai de Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 11. A era patriarcal, ela cobre de Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 11. É onde aparece, é onde desfila diante de nós todos os patriarcas de Israel que culminaram na nação, ou na criação da nação de Israel, através de Abraão, de Jacó e dos 12 patriarcas agora da nação de Israel. A era patriarcal é essa era justamente que eu disse que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis.
Quando chega no capítulo 12 de Gênesis, a história muda totalmente. Enquanto do capítulo 1 até o capítulo 11 se retrata a história dos vários patriarcas, muitos deles, quando chega no capítulo 12, muda totalmente o cenário. Inicia-se a história de quem? De quem? Do pai Abraão. Então os patriarcas falam a respeito dele até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, inicia-se a história de Abraão, que é considerado o pai da fé e também o pai, o tronco da nação de Israel. Da nação de Israel. Então os patriarcas, eles não aparecem mais depois do capítulo 11, eles ficam para trás. Agora aparece Abraão. Então nessa era patriarcal, que cobre de Gênesis de 1 a 11, o 7º dia da semana era chamado de sábado. E apenas esse dia tinha um nome, os outros eram contados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º dia, o sábado. Porque quando se traduz a palavra Shabá, quando se traduz ela, se traduz como sábado. Shabá, não é difícil de entender isso. Shabá, sábado. Vamos lá? Pronto. Quando você ouvir a expressão Shabá, você logo vai lembrar. É o sábado. É o sábado. Certo? Então, os outros dias não tinham nome. Isso vai surgir posteriormente. Os nomes dos dias que nós conhecemos hoje, do domingo até a sexta, foram colocados bem posteriormente. E tem mais origem latina do que origem hebraica. Mais origem latina do que origem hebraica. É como também os meses do ano. Os meses do ano que nós conhecemos, as origens dele, dos nomes dos meses do ano, não são hebraicas, são latinas. Agora, para o calendário judaico, havia-se nomes para os meses. Então havia nomes para os meses, mas para os dias não. Só o sábado, só o 7º dia, que era chamado sábado, ou Shabá. Escute bem, no segundo bloquinho aqui, nessa segunda parte, nessa segunda informação, não há registro de que o sábado era observado na época patriarcal. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Muito importante. Quando você lê Gênesis, dos capítulos 1 a 11, você não vê menção do sábado. Ora, mas Deus não instituiu o sábado lá em Gênesis 2? Depois que ele cria tudo e todos, então no 7º dia ele descansou? E por que é que do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, nós não vemos nenhum personagem, nem Adão, nem os seus descendentes, nem nenhum outro patriarca, como por exemplo Noé, Sete e todos eles, não vemos nenhum deles guardando o sábado. Qual a razão disso? Eu vou deixar essa pergunta no ar para você pensar, mas nós vamos ver a resposta dela, talvez ainda hoje. Talvez ainda hoje, certo? Então não há registro de que o sábado era observado na época patriarcal, embora o início teológico esteja relacionado à criação de todas as coisas e ao descanso de Deus de seu trabalho, como se Deus cansasse, não é? Parece até que Deus é de carne e osso que se cansa. Não. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem, que foi a última obra da sua criação, Deus nos deixou para fazer no último momento, porque Ele queria caprichar. Diga amém. Então você é uma criação especial de Deus. Amém? Quando você se olhar assim para o espelho, não se veja um bicho, um monstro, não se veja a pessoa mais horrorosa do mundo, não. Não. Você é a pessoa, como está dizendo aqui o pastor, mais linda da terra. Se sua mulher não diz, você diz. Diga para você mesmo. Seu marido não diz que você é bonita, diga, a irmã diga, eu sou bonita. Amém, irmão? Porque Deus caprichou. Então, quando Deus fez o homem, e depois a mulher, naquele mesmo momento, a mulher, no 6º dia,
Então diz que no 7º dia ele descansou. Ah, quer dizer que Deus tirou férias, tirou uma licençazinha. Não, essa não é a ideia de Deus armar uma rede lá no céu e se deitar e dizer, puxa, como eu trabalhei tanto esses dias. A ideia não é essa de descanso. A ideia, quando a Bíblia diz que Deus descansou, é uma ideia para que Deus quer transmitir, que a Bíblia quer transmitir, de que tem um dia, que devia ter um dia para a nação que lá na frente surgiria, que Deus devia ser lembrado por 2 razões. A primeira é que Ele é o Criador, e a segunda nós vamos ver lá adiante qual é. A segunda razão pela qual Deus devia ser lembrado em um dia especial pelo povo de Israel, ok? Vamos adiante. O início aqui já nessa parte amarela. O início histórico, veja que nesse bloco anterior aqui, nós vimos o início teológico, ou seja, aquilo que está ligado a Deus, teos, Deus, não é teológico, ligado a Deus, aquilo que Deus estabeleceu. O início histórico na Bíblia, não é? Do sábado, da guarda do sábado, da santificação do dia de sábado, é associado ao pacto mosaico. 2513 anos depois do descanso da criação de tudo. Veja quanto tempo durou, irmão. De Gênesis, capítulo 2, para Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, que foi o texto que nós lemos, passaram-se 2513 anos. Muito tempo, não é? Então nós não vemos Abraão guardando o dia de sábado. Nós não vamos encontrar Jacó guardando o dia de sábado. Nós não vamos encontrar os 12 patriarcas de Israel, que surge ali no início do Êxodo e também no final de Gênesis, guardando o sábado. Nós não vamos encontrar. Aliás, esses homens, nenhum deles conheceram essa lei de guardar o sábado. Todos eles morreram sem ter esse conhecimento. Porque a guarda, a determinação de guardar ou santificar o sábado, ela vem 2513 anos depois, lá no Monte Sinai, no pacto que Deus faz com Moisés e extensivamente com a nação de Israel. É lá que vai surgir a ideia do povo descansar no 7º dia. Veja que foi um período longo que o povo passou sem conhecer nada dessa determinação da parte de Deus. Não conheceu, não foi porque Deus tinha falado e eles desobedeceram, não. Foi porque Deus não tinha instituído isso. Quando Deus diz lá em Gênesis 2:2, a Bíblia diz que Deus, ao terminar a obra da criação, descansou. A ideia não é essa de Deus armar uma rede e se deitar. Porque lá no profeta Isaías, no capítulo 40, diz que Deus não cansa. Ou eu estou enganado? Né? Não cansa nem se fatiga. Se ele se cansasse, se fatigasse, era igualzinho a você e a mim. Mas não é o caso dele. Ele não se cansa, ele não se fatiga. E quando diz lá em Gênesis 2 que ele descansou, é porque lá na frente ele tinha um objetivo com essa informação, que já estamos tratando a respeito sobre ela. Amém, irmãos? Vamos prosseguir em nosso estudo. Muito bem. Para Israel, o sábado do 7º dia era o quê? O sábado do 7º dia era o quê? Memorial da libertação da escravidão nas mãos de Faraó, e não uma comemoração do descanso de Deus ao concluir a sua obra. Então veja, irmãos, que quando Deus estabelece a ideia de sábado no pacto mosaico ou sinaítico, não é? A ideia de Deus é comemorar a libertação da escravidão do povo dele, Israel, das mãos de
Faraó. Vamos ver isso no texto sagrado. Leiam aí, por favor. Veja que o sábado aqui em Deuteronômio capítulo 5, versos 13 e 15, não está ligado a uma questão religiosa, como querem os modernos guardadores do sábado. Aqui está ligado a uma questão de libertação, uma questão social, vamos dizer. Note bem como escreveu o escritor. Guarda o dia de sábado. Ele está falando para quem? Para quem está falando? Para o povo de Israel. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás no dia de sábado. Por isso que se diz que é um memorial. Memorial vem de memória, vem de lembrança. Por isso que se diz que o sábado tem esse caráter de memorial, não é? Porque te lembrarás que foste servo na terra de onde? Na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido. Ele está falando, Moisés está falando para Israel. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado, para você se lembrar no dia de sábado que você um dia foi escravo, mas o Deus a quem você serve te tirou de lá para te dar vitória, te libertar. Amém, irmãos? Então, lá no Gênesis, a ideia a princípio era que Deus queria que o povo se lembrasse dele como Criador no dia de sábado. Mas também ele queria, mais adiante, 2.513 anos depois, ele queria que o povo se lembrasse de que esse Deus que criou todas as coisas, inclusive a própria nação de Israel, também a libertou do Egito, tirando-a de debaixo do jugo de Faraó e colocando-a num lugar sã e salva. Amém? Glória a Deus. E por que não escolher um dia para esse acontecimento tão nobre, tão especial, tão magnífico ser lembrado e comemorado? Por que não escolher um dia? Então o Senhor Deus diz, é o dia de sábado. Vocês vão se reunir, vocês vão parar no dia de sábado para me adorar, mas também para me agradecer pela libertação que eu operei na vida de vocês. Amém? Por se tratar de um memorial pela libertação de Israel, guardar o sábado judeu para celebrar sua libertação das mãos de Faraó é uma atitude desnecessária para a igreja, por não ter nenhuma base bíblica. Ora, a igreja não foi liberta do Egito. Do Egito como o povo de Israel foi. Foi? Não. A igreja não foi liberta daquele Egito de lá. Espiritualmente nós somos libertos do Egito, chamado mundo, porque o Egito de lá tem este sentido simbólico de mundo, não é? De mundo. Mas nós literalmente não saímos do Egito, não é? Não saímos do Egito. Quem saiu literalmente do Egito foi a nação de Israel. E para essa nação então foi estabelecido o sábado. A igreja está isenta dessa obrigação. Nós vamos ver pela Bíblia. Não estou trazendo nada das minhas ideias, certo? Nós vamos ver pela Bíblia que a igreja não é obrigada, a igreja do Novo Testamento, que se estende até os nossos dias e se estenderá até o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Essa igreja, ela não foi e não é obrigada a guardar o sétimo dia. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos manda guardar todos os dias. Quantos dias a igreja deve guardar? Todos os dias. Muito bem, vamos adiante. Assim que o homem foi criado, não lhe foi exigido observar o sétimo dia em que Deus descansou e o santificou. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 2 ou capítulo 3? Deus mandando
Adão guardar o sétimo dia? Adão, a partir de hoje você trabalha só 6 dias e no sétimo dia você descansa, porque eu também descansei. A gente vai encontrar isso na Bíblia, irmãos? Não vai. Você pode ler 1000 vezes a Bíblia, você não vai encontrar Deus mandando Adão. Ora, se o sábado, como dizem muitos guardadores do sábado dos tempos modernos, é imprescindível e até se não se guardar ele, não pode ser salvo, porque a doutrina dos sabatistas é essa. Se o crente não guardar o sábado, não pode ser salvo. Quer dizer, a salvação fica condicionada a uma obra, porque guardar o sábado para o judeu era uma obra. Era uma obra pessoal, era um sacrifício pessoal que ele fazia. Entendeu? Então, Deus criou o homem, todas as coisas, descansou no sétimo dia, mas não determinou que esse homem, Adão, que ele criou, passasse então a guardar o sábado, de forma alguma, não é? O próprio Deus não continuou a observar esse dia de descanso, porque o pecado foi cometido pelo homem quase de imediato, e ele começou a obra de redenção. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, lá no capítulo 2, no capítulo 3 o homem peca. Lá vai Deus trabalhar. Lá vai Deus trabalhar. Não é? Lá vai o Senhor trabalhar. Não deu nem tempo, usando, claro, uma linguagem humana, ele descansar. Até porque, como vimos, Deus não precisa descansar. A linguagem é figurada. Não é? Deus foi cuidar de restaurar, foi trabalhar pela restauração de quem? De quem? Do homem. Quem pecou lá no Éden, irmão? O homem pecou lá no Éden. Comeu, a mulher comeu e deu do fruto proibido para ele comer. E ali ele pecou contra Deus, caiu da graça de Deus, ficou destituído da graça de Deus. E lá vem o Senhor em busca desse homem. Deus pegou animais, matou, tirou a pele, vestiu o homem. Foi todo um trabalho para Deus. Então nem o próprio Deus descansou no sétimo dia, como a Bíblia registra, ou literalmente, ou descansou durante todo o sétimo dia, até porque Deus não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço. Não existe no céu dias de 24 horas, o que existe no céu é a eternidade. Quem sabe medir a eternidade? Alguém aqui sabe? Que eu ainda não descobri o tempo que dura a eternidade, até porque a eternidade não tem tempo. Amém, irmãos? A respeito dessa verdade, Jesus respondeu aos fariseus o seguinte: aqueles que guardavam o sábado nos seus dias, nos dias de Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho o quê? Também. Meu pai trabalha até agora. Que dia era aquele quando Jesus proferiu essas palavras? Era um sábado, irmãos. Era um sábado. Jesus, diz a Bíblia, nós vamos ver esse texto mais adiante, a Bíblia diz que Jesus ia caminhando com seus discípulos num dia de sábado e a moçada teve fome. Teve fome. Algo muito natural. Jesus disse, pode entrar aí nesse partido de trigo, pega aí esse trigo à vontade. E era um sábado. E no sábado não se podia fazer esforço físico. Não se podia fazer nada secularmente falando. Mas a turma entra, os apóstolos entram e pegam o milho, que eu não sei nem de quem era aquilo ali. Jesus não pediu permissão a ninguém não. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e o quê? E a sua plenitude, o mundo e o que nele há. Então ele disse, entra aí, que isso é meu. Quem mandou plantar nas minhas terras? Entra aí, pode comer tudo. Mas logo os guardadores do sábado chegaram. Epa! Seus discípulos estão quebrando o sábado. Estão pecando contra Deus. E Jesus, depois de apresentar alguns argumentos, e nós vamos ver isso mais adiante, ele então diz, meu pai trabalha até agora. Quer dizer, desde o início da criação do mundo, que Deus trabalha. Quer dizer, o sétimo dia de descanso para o Senhor não foi válido. Não foi válido. Porque Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Ele nunca parou de trabalhar, não. Desde quando ele criou o ser humano, que ele não parou de trabalhar. Porque o bichinho trabalhoso é ser humano. É muito trabalhoso. E alguém disse assim, que quando Deus criou Adão, até que não teve trabalho não. Muito trabalho depois que criou Adão. Mas depois que criou a mulher, aí foi trabalho que não se acaba mais. Certo, irmãos? Amém? Glória a Deus. E por fim, o último slide desse nosso estudo
Vamos parar nesse slide e a gente prossegue no próximo sábado. O sábado é um sinal de quê? O sábado é um sinal da aliança, do pacto, do concerto, do acordo entre Deus e quem? Israel, a nação eleita de Deus. Veja o que é que diz Êxodo 31, 13 e 17. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é o quê? Um sinal entre mim e vós. Vós quem é aí esse vós? O povo de Israel. É um sinal entre mim e vós nas gerações. Mas será que no tempo da graça essa obrigação ainda é imposta para os judeus? De forma alguma. Nem para os judeus, os verdadeiros judeus que lá habitam em Israel ou em qualquer parte do mundo, essa imposição prevalece mais. Não, isso só prevaleceu até a vinda do Senhor Jesus. Quando ele diz assim, lá em Mateus, que ele não veio para acabar com a lei, mas veio para cumpri-la. Quem já leu esse texto? Eu não vim abirrogar a lei. Abirrogar é anular, destruir, cancelar. Eu não vim abirrogar a lei. Isso é um termo jurídico. Eu não vim abirrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Aí os guardadores de sábado moderno, ou os modernos guardadores de sábado, dizem assim, está vendo? Até Jesus disse que ele veio guardar a lei, cumprir a lei. Como se a lei se resumisse no sábado. A lei engloba um mundo de mandamentos. Sabe quantos mandamentos a lei de Moisés engloba? Cerca de 3.000 mandamentos. Você gravou isso aí? Você anotou isso aí em algum lugar? Cerca de 3.000 mandamentos a lei de Moisés engloba. E eu tenho em casa um estudo com esses quase 3.000 mandamentos. Com citação bíblica. Citação bíblica. Tenho ele todinho em casa. Claro que eu não vou trazer isso aqui para a igreja. Nós vamos passar quantos dias vendo esses quase 3.000 mandamentos, que era para o Israel do Antigo Testamento. Então, quando chega em Jesus, termina a lei. E ele diz, eu não vim abirrogar, eu não vim cancelar a lei, não, Senhor. Eu vim cumpri-la. Mas onde foi que ele veio cumpri-la? Com qual caráter, com qual significado Jesus veio cumprir a lei de Moisés? Só tem um sentido, um significado, um objetivo de Jesus cumprir a lei, a não ser que esteja relacionado unicamente à salvação do pecador. Em Jesus se cumpre a lei literalmente. Glória a Deus. Toda a lei de Deus que o homem pecador não conseguiu guardar ao longo dos séculos de existência, em Jesus se cumpriu tudo literalmente. Por isso que lá na cruz do Calvário as últimas palavras dele é: Pai, tudo o quê? Está consumado. O que é que esse tudo aí envolve? A lei. A lei cerimonial, a lei civil, a lei religiosa, toda aquela estrutura de leis que Deus estabeleceu para o povo de Israel guardar. E a nação nunca conseguiu guardar as leis de Deus. Tudo aquilo cumpriu-se em Jesus. A partir daí, do Calvário, inaugura-se o tempo da graça, um período em que o homem não precisa fazer nenhuma obra para ser salvo, como o povo do Antigo Testamento que precisava matar animais, guardar saldo, fazer isso, fazer aquilo para agradar a Deus. Agora, tudo se resume na pessoa de Jesus. É Ele quem agrada a Deus por nós. Agora nós temos que agradá-lo também. Jesus agrada a Deus por nós e nós temos que agradar a Jesus. Você está agradando ao Senhor? Amém? Muito bem. Então, era um sinal. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O dia de sábado era um dia santificado.
Então, naquele dia, o judeu procurava se santificar. Mas nos outros dias da semana, só a misericórdia de Deus mesmo. Porque toda a santificação do sábado ia pelo ralo. Ia embora. Aí no outro sábado, vamos santificar de novo. E assim foram séculos e séculos até Jesus chegar. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então este sinal, o sábado, ficou estabelecido como um sinal entre o povo de Deus, entre Deus e o seu povo, entre o povo de Deus e ele. Então aquele sinal, aquele memorial, aquela marca, aquele momento, aquele dia especial. Amém, amados irmãos? Todos entenderam? Amém. Amém. Nós vamos encerrar o culto, mas antes eu quero chamar aqui o diácono Otoniel, que completa idade nova hoje. Está cuidando lá dentro. O Otoniel é filho desta casa. Nasceu na maternidade e foi criado aqui. Nasceu na maternidade. Nunca digo, não, fulano nasceu na igreja. Não, ninguém nasce na igreja, só espiritualmente, né? Mas o Otoniel, o primeiro ambiente social dele, depois da sua família, foi esta igreja. O moço cresceu aqui, casou aqui, hoje já é um pai de família, um diácono da igreja e aqui servindo ao Senhor. Isso é uma alegria, né, irmão? Uma vitória também. Nós vermos o nosso irmão com tanto tempo de casa, de serviço, nunca arredou o pé da presença de Deus. É uma bênção muito grande. E hoje, nesta data, ele completa mais um ano de vida. Então nós somos companheiros de mês de aniversário. Ele hoje e eu lá para o final do mês. O irmão Fernando também completou o ano. A escola dominical preparou um presente para ele. Cadê? O presente está ali. Preparou um presente para ele. Vem para cá. E eu quero dedicar para o irmão Otoniel o Salmo 90, o versículo 12. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Cada dia que vai passando, o crente vai contando, não no sentido literal, mas no sentido de ver o que Deus já fez na sua vida e vai fazer muito mais. Amém? Deus abençoe o nosso irmão. Para o Fernando já dedicamos um versículo outro dia. E aqui nós vamos passar uma lembrança. Foi o carteiro que passou aqui e mandou entregar essa carta ao diácono Otoniel. Deus te abençoe. Irmão Fernando, escola dominical, presenteia com essa. Vamos estar todos de pé, amados irmãos. Tem alguém que ainda não é crente e quer aceitar Jesus como Salvador? Parece que não. Quantos necessitam das orações? Amém. Pai Celeste, nós te louvamos e te rendemos graças pelo culto, Senhor, que prestamos a Ti nesta noite. Te louvamos pelo ensino da Tua palavra. Te louvamos pela vida destes dois irmãos que completaram a idade nova. Diácono Otoniel neste dia, nosso irmão Fernando em dias passados, mas tudo isto foi a mão potente do Senhor que concedeu a eles. Abençoe seus familiares, multiplique seus anos de vida sobre a face da terra. Pedimos a tua bênção, Senhor, para esta igreja, para todos os teus filhos e tuas filhas que aqui estiveram e que agora vão voltar para os seus lares. Que o Senhor os guarde e os livre de toda sorte de males. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre todos
E todos dizem mais uma vez amém. Não esqueçam da inscrição do seminário. E também temos livros ainda aí fora. Os obreiros eu não vou abrir mão. Eu quero todos os obreiros neste seminário. Principalmente os obreiros, mas é aberto para toda a igreja. Procure o diácono Otoniel para fazer a sua inscrição o mais breve possível. Por favor, não percam. Tá tranquilo, amém. Diga aí, meu filho.